A gente tá dando uma volta dirigindo na Islândia, encarando muito frio e muito gelo. Já caminhou em geleira, mas passar por uma caverna de gelo... Que vai ser um desafio dos gelados. Mas mesmo assim, a gente resolveu encarar um desafio. Tomar um banho de mar congelante no meio de icebergs. Ai, ai. Bom dia, meu povo. Nossa, essa câmera tá torta, não tá? É muito torta. Ai, agora tá melhor. Bom dia, gente. Estamos na Islândia, acordamos aqui na cidade de Vik. Para quem tá caindo agora de paraquedas nesse canal, a gente tá dando toda a volta na Islândia de motorhome. Esse motorhome que a gente alugou. Já saíram alguns episódios no canal onde a gente mostra um pouco mais desse motorhome. Fizemos um tour no primeiro dia e a gente já viveu coisas épicas nesses últimos dias de Islândia. Aqui tá frio, mas dentro do motorhome com o aquecedor funcionando tá maravilha, show de bola, bem quentinho. Só que hoje, mais do que qualquer outro dia, hoje é um dia de aventuras geladas. Hoje não, esse episódio é um episódio de aventuras geladas. Vocês lembram que a gente tem um histórico de mergulhar em água com icebergs, águas de geleira? Tô aqui! Pois então, nesse episódio... nesse episódio a gente vai viajar, vai ser amanhã. A gente vai mergulhar em um mar, em uma água cheia de icebergs. E vocês vão ver isso. E esse dia ele já vai começar bem gelado. Gente, e nesses dias que a gente, aqui na Islândia, como a gente falou nos outros vlogs, você só pode dormir em área de camping. E aí as áreas de camping tem um banheirinho legal e tal, então a gente, e aqui no motorhome não tem banheiro, então a gente aproveita de manhã cedo, acorda, vai lá, faz o xixizinho matutino, escova os dentes, já dá aquele skincare, já faz aquele skincare que mesmo viajando a gente não abre mão, porque senão a gente não faria nunca, pra ficar prontos pra seguir viagem. Essa aventura gelada na Islândia está começando na cidade de Vik, uma pequena vila na costa sul da Islândia, onde fica o vulcão Katla, um gigante de fogo que é coberto por uma grande geleira. Esse contraste de fogo dos vulcões e o gelo dos glaciares é uma característica da Islândia. A gente deixou o motorhome, pegamos uma carona por paisagens que parecem outro planeta com o objetivo de chegar até a geleira e conhecer os túneis de gelo, que são formados pelos movimentos de ar e água do glaciar. O caminho para chegar até essa geleira já vale a pena. And that is what happens when you have a volcanic eruption under a glacier. Incredible amount of ice is turned into water. That water goes into the furnace, meets the super hot magma that is coming out, and explodes it and pulverizes it into the sand. And the next thing that happens is usually you have this incredible flash flooding because there is so much water that it accumulates, and at some point something breaks in the glacier, or even simply the glacier floats in its own meltwater, and you have this flash flooding, this tsunami wave that comes from the glacier, filled with this stuff, rushing down to the sea. Todo esse chão preto onde a gente está dirigindo é terra vulcânica, resultado de uma erupção e de um tsunami de água e terra que varreu tudo isso em direção ao mar. E isso explica um pouco do que é a Islândia e seus desafios de fogo e gelo. Tudo bem, gente? Bem-vindos a Marte. Gente, que lugar épico, que lugar épico. Parece de outro planeta mesmo, né? Incrível. E aqui, ele tava falando que aqui foi filmado uma das partes do filme 1 de Star Wars. Eu não sou muito fã de Star Wars, mas se você é fã de Star Wars, Naquela talvez parte. essa paisagem seja um pouco familiar pra você. Mas incrível. Chegamos aqui no ponto de partida, onde a gente começa a nossa primeira aventura desse episódio, que vai ser caminhar por cavernas de gelo dentro da geleira, dentro do parque de Katla, das geleiras de Katla. E a gente tem que se equipar, capacete,
crampon nos pés, porque a gente vai caminhar no gelo em cavernas, e eu acho que vai ser uma das imagens mais épicas que vocês vão ver de todo esse nosso rolê pela Islândia. Colocamos os capacetes, muito importante, porque ele estava explicando ali, e é uma atividade um pouquinho perigosa. E agora a gente vai botar os crampons. Quem acompanha a gente no canal há mais tempo sabe que para caminhar no gelo a gente coloca para não escorregar, ó. E esse aqui é bem fácil de vestir, de calçar, né? Você coloca aqui, eles têm umas garrinhas e aí você não escorrega quando vai fazer a caminhada. Impressionante, né? Cara, muito legal. A gente já caminhou em geleira, mas passar por uma caverna de gelo nunca tínhamos feito. Muito legal. Ótima comemoração de 3 anos de casado, né, Letícia? Gente, e o corrimão está preso no gelo. Se isso é seguro ou não, eu não sei. E aí a gente perguntou pra ele, tá, é só essa caverna que a gente pode entrar? E ele falou que sim, porque agora eles estão super cautelosos, porque semana passada em uma outra caverna da Islândia uma pessoa morreu fazendo esse tour. Na verdade não foi a caverna que desabou, mas eles estavam passando por uma parede de gelo e a parede caiu em cima da pessoa. Então a gente tem que ter cuidado, né? Mas, bom, a caverna parecia ser confiável, entramos, saímos vivos, muito legal a experiência. Que paisagem, meus amigos. Que paisagem. Gente, olha que interessante, por dentro do carro, ele tem um sisteminha que ele consegue inflar e desinflar os pneus. Então agora ele está desinflando o pneu para poder passar nessa estrada de chão, ó. Gente, do lado do camping, voltamos pra nossa van. Eu já tô me sentindo em casa com essa van, sabe? Tipo, ai, boa sensação de chegar em casa. A gente, aqui do lado do camping onde a gente dormiu, que é do lado daqui de onde a gente tá, tem um school bus, um ônibus escolar, que é um café, que dizem que é bem legal. Vamos dar uma paradinha lá só pra pegar alguma coisa rápida pra gente comer, porque a gente tem uma longa jornada hoje. E o desafio, a gente já tá se preparando psicologicamente pro nosso desafio de entrar numa água gelada num glaciar, gente. Cafezinho, muito legal lá dentro, né, gente? Muito criativos, uma vibe super legal e lotado. A gente queria ter tomado café da manhã aqui, tava cheio de gente. Das cavernas em geleira, a gente seguiu nossa jornada rumo ao norte, querendo chegar em um canyon muito bonito. Mas nessa altura do campeonato vocês já entenderam que viajar pela Islândia de motorhome é muito sobre o caminho. Não pelo clichê, mas é que as paisagens formadas por lavas vulcânicas e vegetações que foram crescendo por ali são realmente muito impactantes, algo que a gente não vê todo dia. Mas viajar de motorhome ou de carro pela terra do fogo e do gelo também pode ser um desafio, dependendo da época do ano, especialmente pelo gelo. Fala qual que é a sua preocupação. A gente recebeu uma mensagem de amigos nossos que estão viajando aqui. A Gai, o Jean e uma galera, a Vivi, o Gui também. Que eles estão mais ao norte nesse nosso trajeto. Eles estão um pouquinho mais para cima. E que eles tiveram que voltar porque tem gelo na pista e não está sendo seguro seguir. E aí, eles estão no motorhome maior, eles estão preocupados com isso. A gente está no motorhome um pouquinho menor e com 4x4. Então, eu acho que a gente conseguiria seguir, mas tem que ver como vai ficar essa situação mais pra frente, né? Porque se começar a ficar muito mais gelo aí só com pneu apropriado e também corrente, aquelas outras coisas que a gente não vai ter aqui, né? Mas enfim, isso é um problema pra depois. Vamos mostrar um lugar muito irado pra vocês. Nesse episódio a gente vai chegar na Diamond Beach para dar um mergulho em uma praia congelante. Mas no caminho até lá, a gente passa por esse canyon com um nome impronunciável e a gente precisava parar para conhecer.
Com cerca de 2 km de extensão e até 100 metros de profundidade, ele foi esculpido ao longo de milhões de anos pelos rios e geleiras. As paredes altas e escarpadas do cânion formam um cenário surreal, com colinas cobertas de musgo verde que contrastam com as rochas escuras e as águas cristalinas do rio. Conforme a gente vai saindo, bom, terminamos aqui, lindo canyon, o nome impronunciável presente. Até o fim dessa viagem, Pretinho, acho que a gente deveria aprender a falar pelo menos 3 frases em islandês. É um desafio. É um desafio maior do que pular num negócio gelado. Mas saindo daqui, falando em negócio gelado, a nossa próxima parada nesses caminhos lindos da Islândia é em uma geleira, em mais um glaciar, e eu acho que vai ser lindo demais, vocês vão curtir demais. Bora lá. Temos 79 km de estrada, seguindo a nossa jornada pelo Ring Road ao redor da Islândia, dirigindo de motorhome. Bora. A fome bateu e a gente pensou, para almoçar em algum lugar bonito e tal. É que daí fica difícil o lugar bonito, são muitos, mas acho que a gente achou um que merece esse título. Aparentemente não é turístico, não tem nem como entrar, tem uma cerca, a gente só vai estacionar do lado e parar. Tem um amiguinho aqui que veio nos visitar, vou mandar oi pra esse amiguinho e vou mostrar esse lugar pra vocês porque Vale a pena. vale a pena. Que almoço. O cardápio vai ser um hambúrguer vegetariano, que é o que é fácil de fazer, porque a gente ainda tem um glaciar pra conhecer hoje. Vai ficar gostoso, Alexia. Nada mal, hein, Alexia? Muito bom. Arrasou. Como sempre. Estão achando que é só luxo, almocinho lindo, depois tem a parte de limpar a panela com lencinho umedecido também. Não tem muita água, Que né? faz parte do rolê. Assim, na verdade, gente, esse negócio de 20 litros, ele dura, daria pra usar bem direitinho um dia inteiro e super duraria. Só que a gente não tá querendo usar muito detergente porque não tem caixa de água servida. Então a gente limpa com lencinho umedecido, passa só um pouquinho de água e aí... Por exemplo, esse gás acabou, então é um gás que vai aqui assim. E aí, este gás está finalizado. E aí, esse fogãozinho é super prático de você ter pro motorhome, mas você tem que ter alguns botijãozinhos de gás desse, né? Porque acaba rápido. Dependendo de quanto você cozinha. Fogão guardado, hora de seguir a aventura, porque temos uma geleira pra encarar agora. Tem um amigão que eu fiz aqui, olha só. Ei, coraçãozinho, você de verdade! Muito amiguinho, coração! Pedra toda babada. Ó, fiz um ultra coffeezinho pra gente tomando. Bora? Partiu? Bora. Tchau, coração! Que lindo, né? Lindo. Tá acostumado a dizer tchau, Alexis? Tchau. Ou você não se acostumou ainda? Acostumei, eu acho. Nossa, que frio! I wish I had the world to give you, baby. I don't even have the time. Gente, dirigi por aqui. Aqui do lado do Alê tem um glaciar. Aqui tem outro. Nada mal, né, meu amor? Impressionante. Que lugar é esse? Incrível. Que lugar é esse? E é pra lá que a gente tá indo. Vamos encarar esse glaciar. Já são 4h30, 4h40. O sol já tá bem no horizonte. Aqui o sol vai se pondo 6 da tarde, 6h30 mais ou menos. Só que ele fica no horizonte por muito tempo. Então fica uma luz linda. E agora a gente tá indo de cara Nossa! pro glaciar. Que coisa linda. I'm breathing
doubt. I will love you over and over again. Olha isso. Um espelho perfeito. E um lago na frente do glaciar. Gente, olha esse lugar, que paraíso. Pôr do sol incrível. Tinha uma nuvem, o sol desceu, o sol batendo aqui no glaciar. A gente tá cara a cara com o glaciar. Se a gente quisesse caminhar no glaciar, daria pra caminhar com uma lagoa, assim, espelhando as montanhas, coisa mais linda. Eu acho que até agora esse foi um dos lugares mais bonitos que a gente conheceu aqui na Islândia. E conforme a gente vai indo mais pro norte, né, a gente vai saindo daquela parte mais próxima da capital do país, tá ficando cada vez com menos pessoas. Então a gente chegou aqui, pouquíssimas pessoas nesse pôr do sol incrível. Ó, que lugar! Meus amigos, que lugar é esse? Que lugar é esse? Você tem a lagoa, o sol se pondo no fundo, na reta tem um lago que é um espelho, atrás um glaciar lindo que você chega na cara dele. Tipo assim, é o tipo de coisa que você não vê todo dia, que você não vê em todo lugar. Definitivamente. As coisas se alinharam de uma forma, né, com esse tempo bom. E eu fico imaginando com esse espelho, assim, o que não deve ser à noite aqui se tiver aurora boreal. Você poder refletir o espelho, refletir as estrelas no lago. Nossa, deve ser um lugar épico. E o nosso camping é aqui perto. Hoje tá um dia mais ou menos nublado, assim, então, ainda que tenha aurora boreal, que a gente tem tido sorte todas as noites aqui na Islândia, hoje, enfim, teria que limpar um pouquinho mais o tempo, porque a gente precisa do céu aberto para ver a aurora, né? Mas olha, incrível. Estamos indo para o nosso camping num frio danado e eu só imagino amanhã pro nosso desafio. A gente vai mais ao norte, em tese mais gelado, e lá no Alasca a gente mergulhou numa lagoa dentro de um glaciar e obviamente a água estava muito gelada, só que fora estava um clima muito mais agradável do que aqui. A gente não estava nem de perto com esse tipo de roupa. Ou seja, vai ser realmente muito mais gelado. Eu não sei se a gente vai encarar, tá? Falei que dava, mas vamos chegar lá pra ver se vai valer o risco ou não. Porque vai ser realmente muito frio. Alex, eu vim até a Islândia. Não, tem que ver a logística. Eu vim até a Islândia, eu vou tentar entrar nessa água, gente. Não, tentar a gente pode, mas tem que ver qual é a logística de ter roupa por perto, porque não dá pra sair caminhando sem roupa. Tipo, tem que entrar na água, dar um mergulho, secar e voltar pra roupa quente, porque a gente vai passar muito frio. É isso, vamos voltar pro motorhome, nossa casinha aqui na Islândia. Vamos pro camping, vamos se fechar, ligar aquecedor, porque a noite vai ser dura. É lindo, é maravilhoso, uma delícia me conhecer esses lugares incríveis, mas a sensação gostosa de chegar no carro quentinho também é boa, tá, gente? Qual que é o nome do camping de hoje, Alexis? Skaptafell. Não, fala sério. Você Skaptafell. tava falando direitinho. Não, acho que é isso, não sei. Fala de novo pra galera. Skaptafell. Alguém me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é isso. Skaptafell. E ele fica, Skaptafell fica a... Nem dá pra te ver de tão jaqueta que você tem. Fala, onde que fica Skaptafell? Fica somente 7 minutos daqui. Ah, nossa, Letios! Certinho. É um indicativo de que a gente tem que voltar à noite. Voltar à noite. Se tiver liberado o céu limpo, voltamos aí. Olha aquilo. Olha esse céu. E você não falou pra galera o que tem nesse camping, né? Ah, esse camping tem uma cachoeira linda dentro. Nossa, que dia, hein, gente? Que lugar. Had a good thing going.
incrível, né? Vem com preço. Vem com o preço, como tudo na Islândia. 6.833 coroas com eletricidade. A eletricidade custa 1.500 coroas, então sem eletricidade seria um pouco mais em conta. Mas já inclui banho, então não tem desculpinha hoje, vai rolar um banho gostoso. E ela falou, olha, a cachoeira está escura. Aí eu falei, é isso mesmo que eu quero, quando a cachoeira vai Ela falou que pode ir? Falou. Ela falou que é logo aqui. Esse daqui, essa seção é mais perto do banheiro, por isso que tá mais cheia. Tem um banheiro aqui, será? Acho que tem um banheiro aqui, não tem? Não, acho que não. E essa daqui é mais longe do banheiro, mas tem as montanhas de fundo. Tá vazia, talvez por isso. Porque é longe do banheiro. Mas será que aqui não é um banheiro? Os pequenos prazeres do viajante, né? Eu tô muito ansiosa porque ontem o nosso banho foi um banho de 5 minutos contadíssimos, né? Hoje liberado? Ah, eu acho que sim, né? Se tá incluído, ela não falou nada, tipo, não tem que botar moedinha. Nossa, um banho, hein? Com calma, né? Vai ser gostoso. E essa vista das montanhas também não está nada mal, viu? Na verdade é do glaciar, tem um glaciar ali em cima. O aquecedor é a melhor coisa desse carro. Single cab with a long bed every afternoon. Arrumando a bolsa pra checar o banho. Vamos ver qual é a situação do banheiro? Cara, a minha expectativa Você mostra pra galera lá? Mostro, a minha expectativa é altíssima, tá? Altíssima. Vamos ver. Você vai superar as minhas expectativas, ou alcançá-las, pelo menos. Bom banho mesmo, Partiu, obrigada. Tchau. Ó, gente, o chuveiro fica nessa casinha, bem no meio do camping, pra vocês se situarem. Aqui que é o estacionamento mais próximo, que tá mais cheio. E ali, ó, é onde a gente tá. Mas é bem pertinho. Ó, gente, tem até lavanderia e é gratuito. Aqui é a lavanderia, ó. E aqui são os chuveiros. Vamos ver. Boa. Ó, gente, excelente. Tem um chuveiro. Ó, delícia. E aí? Banho tomado. Seu banho foi bom igual o meu, Aleitos? Maravilhoso. E por que você tá na cabine do carro? Eis que... Vocês sabem, né? Você sabe, não sabe? Tem gente. Então, tá rolando a aurora boreal lá fora. Tá lindo. E a gente poderia ficar aqui no camping, vendo ou fotografando daqui? Poderia. Mas a gente vai fazer pra vocês. Porque a gente pensou muitas vezes, tá um quentinho aqui dentro, aquecedor ligado, a gente pensou, quando que a gente vai voltar na Islândia? Não sabemos. Vamos lá. Então a missão agora, meus amigos, é essa. Nós vamos voltar lá onde a gente foi no glaciar hoje e ver se a gente consegue filmar, fotografar a aurora boreal refletida naquele lago. Que tá rolando a aurora, já tá rolando, não tá tão forte, mas vamos ver lá como vai ser a logística do lago, não sei se vai dar certo. A gente vai tentar. Se não der certo, a gente volta. Estamos em casa. Ah, menos 2 graus a temperatura, só que a sensação térmica com o ventinho tá castigando. A gente foi pegar uma cachoeira esses dias, nem sei se foi acho que foi no episódio anterior, que a gente viu à noite a cachoeira com a aurora boreal, foi lindo. E tinha uma galera lá. Tinha Só bastante. que a cachoeira era no camping, né? A cachoeira era no camping, aí era mais fácil. Aqui, vamos ver. Saberemos agora. Cara, eu não sei se é a aurora ou se é... Nossa, é a aurora. É aurora. É que pode Nossa, ser... é. Eu tô achando que pode ser ou nuvem Nossa, é muito aurora pra ou ti. poeira do... Cuidado aí, ou Ale. poeira da estrada de chão. Não. Mas eu acho que é a aurora. E tá bem na direção do glaciar, hein? Bom, ainda tem 1 quilômetro até lá. Mas a caminhada não era curtinha, né? O ruim, gente, o ruim é o frio. É ficar lá no frio esperando. Porque esses vídeos incríveis que vocês veem de aurora boreal, que duram 10, 15 segundos,
a gente tem que ficar uns 40 minutos, 1 hora e meia às vezes. Os de estrelas, assim, time-lapse, 3 horas. É frio, né? Mas enfim, se ficar lindo, é algo que me deixa muito feliz mesmo. De poder fotografar e mostrar essas coisas pra vocês. Mas vamos lá, vamos torcer que vai dar certo. Tem 3 carros, desligar a luz aqui, 2 carros. Não, tem muita aurora boreal rolando. Nossa, tem mesmo. Hã? Tem mesmo. Tá muito forte. Bom dia, gente! Ontem rolou uma noite incrível de aurora boreal. Eu e a Alex ficamos lá fora um tempão vendo. Teve jantar de comemoração ao nosso aniversário de casamento aqui dentro do motorhome. E acordamos hoje um pouquinho mais tarde com preguiça, porque a gente acabou indo dormir tarde. Mas também faz parte, né? Às vezes a gente se deixa levar um pouquinho também pro ritmo que a gente tá sentindo de fazer, ao invés de fazer tudo correndo. Mas aqui nesse camping tem uma cachoeira e hoje é o grande dia que, enfim, que a gente falou com vocês que vai fazer a loucura de entrar numa água aqui na Islândia cheia de icebergs, que eu não sei se vai ser viável, mas a gente vai tentar fazer isso. Então temos que começar o dia, né? Bora lá. Tá animado, meu amor? Bora. I'm scared to interrupt your late night strut. I must have hurt you cause your hair's tied up. Como que está nosso roteiro do dia, Letícia? Cara, o roteiro do dia está gelado. Muito gelado. Primeira parada, cachoeiras. Agora, saindo aqui do motorhome. O motorhome fica no camp, porque a cachoeira fica aqui. Mas depois a gente vai seguir pro nosso desafio. E aí a nossa próxima parada é onde ficam 2 atrações que a gente quer ver. Uma lagoa cheia de icebergs. E a praia famosa aqui na Islândia, que é a Diamond Beach. Onde a gente vai, não sei ainda, mas acredito que sim, dar o nosso mergulho para encerrar esse episódio em alto estilo, ou em estilo muito gelado. E aí, bateu calor? Poxa, Te falei? deu 5 minutos de trilha e bateu o calor. Mas eu prefiro passar calor do que passar frio, tá? Então não abrirei mão da minha jaqueta Master Polar Ártica. Qualquer coisa eu guardo ela na coisa e tá resolvido. Quando a gente acordou hoje, eu falei com a Lê, quando eu fui no banheiro, eu falei, nossa, hoje tá um dia bem mais quente. Assim, tá frio, mas tá bem mais agradável do que os outros dias. Eu tô só com uma segunda pele, um fleece e uma jaqueta corta-vento e ó, sucesso. Gente, a Lê é uma enrolação. Não vai brigar comigo não que eu tô falando isso? Cara, aqui nós temos estilos diferentes. Quais são os estilos diferentes? Curtir as coisas. Ah, entendi. Você, Eu sou vida louca. que é uma pessoa incrível, Tell me. você quer conhecer tudo Não, rápido. eu sou agilizada. Vamos. A gente Aqui, demora ali. 2 horas pra sair. Agora vamos conhecer aquela poça d'água ali que choveu e pingou e... Vamos ali. Eu tenho sede de viver, Leite. Depois da pandemia eu fiquei meio traumatizada. E eu, por outro lado, eu gosto das coisas mais devagar. Eu quero, tipo assim, ficar mais tempo. Enrolaçãozinha. isso Quero é. ficar mais tempo no lugar, quero curtir mais. Mas a gente vai adaptando. Bora! Enrolaçãozinha. Bora! E aí, gente, o que vocês acharam dessa cachoeira incrível? Lindo, né? A aguinha branca, o gelo embaixo, as colunas de basalto atrás. Esse lugar realmente é muito especial. E é só o primeiro lugar do nosso dia. E lembra que eu falei que hoje estava um dia um pouco mais agradável? Retiro o que eu disse, está um frio já, o sol saiu, tá meio nublado. E a gente ainda tem um desafio muito gelado para encarar. Que vai ser de fato um grande desafio hoje, que eu tô repensando. E onde a gente olha na água, tem gelo. Sim, muito congelado. Onde a gente olha em água,
tem gelo. It's been a long day. It's been a long year. It's been Aí estamos nós aqui dirigindo por essas paisagens lindas. E apareceu algo incrível no caminho. Comida. A gente vai encarar. through mistakes and heartaches, through kisses and words unkind, through silent nights. Que cafezinho legal, muito, enfim, acho que é de um fotógrafo e ele expõe todas as fotografias dele. E Esse cara, é um negócio é um lugar que inspira muito você fotografar a Islândia, porque tem muitas paisagens, tem muitas coisas muito lindas, épicas, e realmente eu que amo fotografia tô ficando muito inspirado aqui, por isso a gente tá retomando o nosso projeto de vender fotografia para vocês, de vocês poderem ter as nossas fotos impressas na parede. Tô deixando o QR Code na tela, você consegue acessar a nossa loja de quadros, Fine Art. Você vai poder comprar essa coleção da Islândia toda que a gente está desenvolvendo com muito carinho. Então, fotos específicas pensadas para ter na parede da casa, do escritório, do consultório de vocês. Espero que vocês gostem muito. É um projeto que quando a gente começou a viajar de motorhome lá em 2020, é um projeto que a gente tinha desde o início. Foi o nosso primeiro projeto assim de monetizar a nossa viagem. Só que com o tempo a gente foi se ocupando com outras coisas, mas essa paixão pela fotografia é uma das coisas que me fez ter esse estilo de vida de viajar, de poder fotografar, gravar as coisas. E a gente está retomando esse projeto com muito, muito carinho. Eu espero que vocês gostem. Dê uma olhada lá nas imagens que tem. Primeiro eu tô lançando a coleção Islândia. Essa coleção vai sair do ar, a gente vai deixar por um tempo. E aí vem coleção Alasca, vem coleções de lugares lindos que a gente vai visitando no mundo e compartilhando com vocês. Espero que esse projeto siga de pé. E, gente, outra coisa. Vocês viram que a gente já tá na Islândia há uns 5 dias, mais ou menos. Quando a gente chegou, o cara onde a gente alugou o motorhome falou: saca um pouquinho de dinheiro para poder ter para banho, essas coisas que alguns campos tem que ser com moeda e tal. E a gente foi lá na cidade, na capital, sacou dinheiro, mas não usamos até agora. 5 dias por aqui, abastecendo, restaurante, mercado, café, camping, tudo aqui, pagando com cartão da Nomad. A Nomad é uma conta global aceita em mais de 180 países, inclusive aqui na Islândia, lugares remotos. A gente já testou no Ártico, a ruínas no México, aqui na Islândia, onde for. E mais do que as vantagens incríveis que você tem de poder andar com cartão, não ter que ficar andando com dinheiro, né? Você tem os benefícios de ser, além da praticidade que eu falei, de ser mais econômico, porque você paga um IOF menor do que se você fosse usar o seu cartão de crédito no exterior ou a casa de câmbio, né? Ele usa a cotação do dólar comercial ao invés do dólar turismo, então você ganha dinheiro aí também. Mas além uma economia de praticamente 10%, né? Então, além de todas essas vantagens, né, de ser prático e econômico, você tem a sala VIP da Nomad no aeroporto de Guarulhos, que é muito bacana. Você espera o seu voo lá com conforto, com espaço para você poder carregar coisas, celulares, câmeras, computadores, trabalhar um pouquinho, tomar aquele açaizinho, tomar aquele milkshake, dar só uma relaxada ou comer, porque a comida é maravilhosa. Para abrir sua conta na Nomad, gente, você sabe, escaneia esse QR Code que tá na tela, usa o link que tá aqui na descrição e usa o nosso código GET20 quando você for abrir a sua conta, que você pode ganhar até $20 de cashback na sua primeira transação, quando você fazer a sua transação de câmbio para usar o seu dinheiro aí pelo mundo. E aí você lembra desses $20 aí quando for fazer suas comprinhas na viagem, fala, viu? Ainda bem que eu vi o Get Outside. Exatamente. Vamos seguir que a gente tem que terminar a nossa missão, é entrar numa água congelada. Vatnajökull é o nome. Estranho esse nome, né? Vatnajökull. Todos os nomes aqui são bem diferentes. Fala rápido, parece outra coisa em português. Ai, Aletes, brownie pra você, ó. Nossa! Me arrependi de pegar o bolinho fitness. Vou pegar só um pedacinho do seu brownie. Falei que eu não ia compartilhar, você escolhe essas paradas aí. Nossa! E depois de cachoeiras, gelo e aurora boreal e muitos quilômetros rodados, finalmente chegou a hora do nosso desafio. Dar um mergulho na água congelante do mar no meio de icebergs. Que épico, Aletes!
lugar incrível. Agora, vocês estão vendo pelo meu casaco que vai ser um desafio dos gelados. A gente estava analisando onde que a gente poderia entrar. O mar tem muita correnteza saindo e entrando, então lá embaixo está complicado. Mas a gente vai dar um jeito de encarar esse desafio. Gente, olha só isso. E esse é o lago... Bom, o nome tá na tela. Esse lago é conhecido por ter muitos icebergs que desprenderam da geleira ao fundo e por desembocar no mar levando pedaços e pedaços de gelo que acabam na areia formando a famosa praia de Diamond Beach. É nessa praia, no meio desse gelo, que a gente quer mergulhar. E do outro lado do lago cheio de iceberg fica o mar. E fica a praia conhecida como Diamond Beach, a praia do diamante. Porque ficam esses flocos de gelo, pedacinhos de icebergs que foram caindo da geleira e indo em direção ao mar, e as ondas trazem para a beira da praia. E aí a galera consegue, né, pegar o gelo, fazer foto, e você vê o contraste com a areia preta, o mar. É realmente uma paisagem muito bacana. E é aqui, meus amigos, que a gente vai encarar o grande desafio desse episódio. Dar um mergulho no mar gelado. E aí? Péssima ideia. Péssima ideia, a gente é muito doido. A estratégia foi a seguinte: fomos na van, coloquei o biquíni por baixo. Você botou a bermuda? Botei. A Letícia botou a bermuda, botei um casaco mais pesado pra saída. E, gente, chegou o momento. Chegou o momento. Vamos achar um cantinho pra gente dar um mergulho congelante nessa água. E, gente, para situar vocês nessa missão, ponte com icebergs vindo em direção ao rio, certo? Rio, mar, praia cheia de icebergs. A gente provavelmente vai dar uma caminhadinha pra cá, pra sair um pouco da muvuca da galera, pra encarar esse nosso desafio. Vamos lá provar. E aí? Será que a gente desiste? Como vocês podem imaginar, não tem absolutamente ninguém no mar. Apenas focas. Vimos várias focas. Um de cada vez. Com segurança, vamos um de cada vez. Eu me candidatei pra ir primeiro porque eu quero me livrar logo desse sofrimento. Tá pronto? Porque quando eu tirar essa roupa eu vou endoidada pra esse mar. Boa música de striptease. Tcharam, tcharam. Gente, vocês estão doidos. Eu tô aqui tirando a minha roupa, olhando pra um super glaciar na minha frente. Que loucura. Ai, meu Deus, por que eu faço isso? Eu sou uma mulher forte. Ai, meu Deus. Ai. Tirar a roupa já é sofrido. Ai, meu Deus. Só um mergulhinho, nem a cabeça vai. Não, você tá doido? Nossa. Nossa, eu tinha que ter tirado a calça de baixo antes. Não consigo conversar agora. Ai, meu Deus. Bora, Letícia. Foi? Partiu? Ai, meu Deus. Não tô sentindo nada, Letícia. Para de rir. Tô sentindo nada, Letícia. Meu Deus, para de rir da minha cara, não é engraçado. Sou uma mulher forte, com frio. Tira essa boca. Meu pé, não tô sentindo meu pé. Nunca senti tanto frio lá embaixo. Ai, gente, não tem graça. Ai, me ajuda, Letícia. Dá a mão aqui. Já que não tinha ninguém. Agora tem uma galera ali. O Ale tá mais preocupado com as pessoas do que com o frio.
Nossa, eu tiraria por último isso aí. Ah, quando eu botar o pé no chão, sai correndo. Vem um vento gelado lá da geleira, cara. Ai, ai, por quê? Uai! Bora, bora! Depois que tirou o corpo aqui, já era. Já era, meu filho. Ah, por que eu faço isso? Por que eu Ó, faço mas isso? Islândia, eu nunca vi um homem tão gato, tá? Bora, Letios! Representa, time! Vai lá, meu amor! Nossa, Letios tá bem pleno! Que gelo no meu pé! Ainda cheio de pedras que dói. Nossa, eu não sinto meu pé. E aí, meu amor? Ah, meu pé. Refrescante? Nosso pé, cara, o pé é pior. Cadê essa porra? Tá pior que eu vou ter que ficar de cuequinha aqui agora. Gente, olha essa geleira atrás do Aletios. Que loucura. O pé. Que O pé, cara. que tem? Vou perder. Tá perdendo o pé. Viu? Ficou rindo de mim e não me ajudou, bem feito. Nossa. Bom, pelo menos a logística de entrar e sair foi menos pior do que no gelo com lá. certeza. Sai correndo antes, volta correndo. Cara, o pé tá muito gelado. Eu não tô sentindo meu pé até agora, se Nossa. serve de consolo. Agora eu vou ter que ficar pelado. Mete a peladeira, Aletios. Vou esconder aqui, senão... Sentiu muito frio no Alezinho? Pô, o Alezinho... O Alezinho tá pequenininho. Enquanto o menino Ale faz striptease aqui na Islândia, vocês sabem que a gente é doido, tá? Não façam isso em casa. É muito frio, muito gelado. Enfim, a gente não sabe quando vai voltar pra Islândia, então a gente queria fazer esse desafio, mas vocês sabem, né? A gente assume os riscos. Ai, Aletios. Ah, cara. Agora você pode, por favor, me proporcionar um momento de prazer depois disso? Partiu água termal? Cara, o corpo tá quente. Voltando a pegar calor. O pé acho que nunca mais, acho que eu perdi os dois pés. Tem que cortar fora. Não tem ruim aqui, gente, ó. Ah, por que vocês fazem isso? Vocês querem aparecer, vocês querem... A gente faz desafios porque a gente acha divertido, a gente pensa assim, e se a gente pular nessa geleira? Isso é um dos motivos. Foi muito legal, muito divertido, em segurança. Mas agora a gente merece o que a próxima parada da Islândia nos reserva. Bora, vocês vão ver só. Agora sim, gente, no carro, finalmente voltei a sentir meus pés. E você, Aletios? Os meus pés estão voltando, achei que eu ia perdê-los, mas... Pés de volta, sentindo a circulação do corpo. Agora a nossa última parada do dia vai ser pra gente... Pegar um calor. Pegar um calorzinho, vocês já vão ver, eu acho que vai ser legal. Já fazem quase 5 anos que a gente viaja, né? 29 de janeiro de 2020 a gente saía do Brasil e aí rodamos Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia. E aí fomos para os Estados Unidos, Canadá e depois a gente fez toda a América Central, México, fomos até o Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua, enfim, talvez eu tenha esquecido alguma coisa. E a gente já dirigiu por vários outros países também, em outras viagens. Nesses muitos milhares de quilômetros que a gente rodou na nossa história, que eu acho que já deve estar chegando nos 200 mil quilômetros, ou mais, sei lá. Nem toda a estrada é bonita, porque tem muita estrada ruim, tem muita estrada feia. Em alguns lugares as estradas são lindas, mas eu acho que a gente pode dizer que viajar pela Islândia tem sido o país mais bonito que a gente já dirigiu, né? Talvez o que a gente mais bonito que a gente já conheceu também. Você pode vir pra cá sem ser de carro, obviamente, tem vários passeios e tal, mas eu recomendo muito se você tiver a chance de fazer uma viagem de carro por esse país, porque tá valendo cada quilômetro rodado, cada paisagem que a gente passa. Não tem nada que a gente diga aqui não é legal, aqui é feio, não.
tudo que a gente tem conhecido aqui tem sido muito bonito. E olha que Muito rolê é bonito. difícil de agradar, gente. E depois de um tempo você vai ficando mais tipo, tá, já vi coisas melhores, não me impressiona tanto, mas cara, primeiro que aqui era um grande sonho vir pra cá, viajar aqui de motorhome e tá sendo realmente como a gente sonhou. E o que vocês estão achando dessa viagem de motorhome pela Islândia? Comenta aqui no vídeo pra gente saber. E depois do desafio gelado, a gente foi fazer algo muito comum para quem é aqui da Islândia, mas que para nós ainda é uma bela surpresa. Tá frio aí fora, meu amor? Você tá muito segura com esse casaco e essa bermuda. Vem ser exaltada, Leite. Tudo que eu mereço depois de passar o que eu passei. Gente, são umas banheiras que tem aqui do lado de fora, com vista para as montanhas. Ali fora, um gelo, um frio. E aqui a água tá mais ou menos uns 36, 37 graus Celsius. Não tá pelando, mas tá bem quentinho, uma delícia. Gente, neste momento, 7 da noite eu acho, aqui estão as banheiras que a gente estava tomando banho. Não tem mais ninguém, nem o cara que trabalha mais tá aqui, só nós. Motorhome ali, ó, cadê? O motorhome. Cara, coisas de Islândia. Mas vamos seguir nosso caminho. Depois do grande desafio que a gente cumpriu de mergulhar na Diamond Beach, congelante, com icebergs, agora a gente precisa encontrar onde dormir. Gente, chegamos no camping para terminar o nosso dia épico, o dia que teve mergulho em água congelada, água termal, uma série de coisas, enfim, a Islândia está nos surpreendendo demais. Mas esse episódio termina por aqui, a gente espera vocês lá dentro da nossa comunidade, você pode escanear esse QR Code ou usar o link que está aqui na descrição do vídeo, você vê todos os benefícios que você tem para entrar na nossa comunidade, inclusive um grupo no WhatsApp onde a gente está ali trocando ideia, e a gente está lá no grupo agora, esperando vocês junto com a galera que está lá já. A gente vê vocês no próximo episódio, seguindo a nossa jornada de dar uma volta inteira dirigindo de motorhome pela Islândia. Mas isso é papo para semana que vem. E para essa noite terminar bem, ela foi a noite com a aurora boreal mais forte dos últimos anos, segundo os jornais. Nada mal, né?